E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo. Bora pro vídeo. Continuamos com um prisioneiro tentando fugir, mas Zero avança, usando sua habilidade, e fazendo o fugitivo se contorcer intensamente. Ela se aproxima do outro prisioneiro, e revela que ele é o único que restou. O rapaz pergunta o motivo. Zero responde que Deus revelou tudo a ela, e ele é o filho de uma família comum, da periferia. No entanto, ele se alistou na equipe de investigação devido às ordens do Rei Lobo. O capitão da guarda da cidade o proibiu de entrar e o instruiu a continuar espionando. Na primeira vez que ele retornou para relatar os movimentos da igreja, também ele não foi permitido a entrar na cidade. Isso deve-se ao fato de sua família não existir mais. Seus pais e irmãos são apenas recursos consumíveis para o Rei Lobo, assim como ele. Zero relata detalhadamente como os familiares do rapaz foram mortos, sobrando apenas sua mãe, à beira da morte. Ele alega que é impossível e que ela está mentindo. Contudo, Zero continua explicando que as raízes de toda essa estratégia são os nobres, que nunca os tratam como iguais, e eles são vistos apenas como um rebanho negociável. Mas a igreja, por sua vez, busca eliminar essa maldade e injustiça para estabelecer um novo mundo sob a supervisão e a proteção de Deus. O prisioneiro, angustiado, pergunta o que deve fazer. Zero responde que ele deve seguir o seu coração e que somente Deus pode julgá-lo. O rapaz promete contar tudo o que sabe e fazer qualquer coisa para salvar sua mãe. Zero o elogia, afirmando que ele é um bom garoto. Ele oferece algo para acalmar. Ele começa a mastigar a substância, enquanto Mine observa tudo de longe. De repente, os olhos do rapaz ficam vermelhos. Zero lamenta, explicando que Deus não perdoou os seus pecados. Testemunhamos os momentos finais do rapaz, seguidos pela visão de seu rosto no chão. Zero pergunta o que ele achou do julgamento. Esse foi tão elegante quanto o arcebispo Heather. Mine questiona por que Zero o enganou para comer a samambaia do sono tranquilo. Ele menciona que se fosse Heather, eles teriam ganhado um fiel devoto a mais, e ela não teria o matado após guiá-lo pelo caminho correto. Zero explica que se a família do rapaz tivesse realmente acabado, como ela disse, eles poderiam tê-lo recrutado. No entanto, como ela inventou toda a história, seria prejudicial para a igreja se ele descobrisse que tudo era uma mentira. Portanto, Mine deveria acreditar nela, pois o coração e a alma dela estão ligados à igreja. Mine compartilha que o ataque começará em breve e instiga Zero a se preparar, pois, conforme o plano, o Rei Lobo e a Rainha das Águas Claras, antes que pudesse terminar, Zero complementa que ambos precisam ser eliminados e que eles não teriam como escapar de Eufort, com ela e Isabela presentes. No campo de batalha, um canhão é disparado, atingindo o muro da cidade. O exército da punição começa a avançar. Zero comenta sobre a superioridade dos Demons em relação aos mortais, o que levou a igreja a formar o exército da punição divina. Isabela menciona que os defensores da cidade de Coração de Lobo terão que enfrentar os invasores com suas próprias vidas e sangue, pois esses guerreiros não pertencem ao mundo mortal. Ela pergunta se devem ajudá-los. Zero responde negativamente, explicando que sua magia tem um limite e precisa ser guardada para os alvos chaves, e sugere que Isabela pode ir, se quiser, pois ninguém poderia vencê-la, independente da arma que usasse. No entanto, Zero diz que não quer realizar ações desnecessárias. Isabela concorda e muda de assunto, questionando por que Zero brincou com os reféns, e por causa disso o arcebispo estava claramente aborrecido, e ele tem grandes chances de se tornar o próximo papa, o que poderia resultar em consequências desfavoráveis para Zero, devido à situação. Zero explica que o arcebispo está irritado
porque ainda não se tornou o Papa. É que quando o arcebispo acessar a biblioteca secreta, ele compreenderá que essa é a maneira de agradar a Deus. Isabela pergunta qual é a maneira. Zero responde que é brincando com os reféns, revelando que Deus nunca desceu ao mundo para proteger as pessoas. E a ideia de Deus é apenas um conceito imaginário, usado para fazer as pessoas tentarem se aproximar umas das outras, buscando bênçãos. Ela compara isso ao julgamento recente que conduziu, e que pelo menos deu um objetivo claro ao refém. No entanto, Deus não oferece objetivos, e é incerto se tudo isso é apenas invenção de pessoas que descobriram por si mesmas. Isabela pergunta se Zero já investigou a biblioteca. Zero responde que não, e menciona que foi a Vossa Santidade que a informou sobre a biblioteca, e que ele não é um bruxo e está no fim de sua vida. Além disso, ouviu dizer que aqueles que estão próximos da morte repetem as experiências vividas ao longo da vida. Além disso, Vossa Santidade tinha planejado que ela o devorasse antes de morrer, para que ele pudesse compartilhar todas as suas experiências. Isabela expressa que Zero não pode realizar tal ação. Zero concorda e menciona que o arcebispo Mine ficaria furioso, mas assegura a Isabelle que ela conhece os limites do que pode ou não fazer. Isabela reflete que não há praticamente nenhum sentimento que Zero não tenha experimentado nesse mundo, após devorar tantas pessoas, e também compreende que essa é a razão pela qual Zero raramente se fixa em algo e todas as suas ações são motivadas pelo desejo de diversão, sempre buscando algo em comum. Vemos algumas explosões e soldados sendo queimados. Zero comenta que essa arma de alquimia parece ser poderosa e é uma boa escolha contra as bestas. Isabela observa que a densidade das pedras de retaliação dos deuses atrás dos portões aumentou drasticamente, e duas delas possuem uma qualidade bastante elevada, sugerindo que alvos importantes podem estar por perto. Zero sugere que elas vão investigar, mas Isabela responde que essas duas pessoas não podem ser o Rei Lobo e a Rainha das Águas Claras, já que as reações mais intensas ainda estão no castelo. Zero diz que o exército está tendo problemas e ela precisa minimizar as baixas para Vossa Santidade. E como ela mencionou antes, seu coração e alma estão com a igreja. Vemos Garcia saindo do barco e um soldado percebe as duas bruxas, preparando-se para o combate. Zero chama por Isabela, que usa sua magia. A pedra emite uma aura e os soldados avançam, mas Zero passa pelos dois, os acertando, e se dirige ao último. Utilizando sua habilidade, ela deixa o rapaz com as mãos na cabeça. Ele questiona como ela consegue usar sua habilidade na presença da pedra de retaliação dos deuses. Zero responde que a pedra não é o que ele pensa, mas ele não precisa saber de mais detalhes. Pulando na direção de Garcia, ela declara que tudo terminará em breve. Garcia apenas a encara e logo aparece no castelo, relembrando os momentos com seus irmãos e como seu pai trocou essas pedras por seixos posteriormente. Zero questiona Garcia se aquele é seu mundo e elogia que é um bom lugar para descansar em paz. Garcia pergunta se Zero é uma bruxa da igreja. Então Zero se apresenta e explica que a palavra bruxa não é apropriada para ela, já que a chamam de pura, e ela é diferente das bruxas corrompidas. Garcia afirma que ela é apenas um brinquedo criado pela igreja, e questiona que tipo de truque é esse cenário, e se ela está fazendo ilusões com seus poderes, e só uma ilusão não pode enganá-la. A mão de Garcia começa a sangrar ao apertar a pedra. Zero observa que aparentemente Garcia não é ignorante sobre os segredos das bruxas, então ela apresenta o mundo da consciência, que ela o chama de campo de batalhas das almas, explicando que elas lutarão ali e a vencedora ganhará tudo, enquanto a perdedora perderá tudo. E isso está registrado no livro sagrado.
como o oráculo previu. Garcia fica assustada ao ver sobre o campo de batalha das almas. Ao olhar para baixo, percebe que foi atingida por Zero. Ao puxar a espada, Garcia se questiona se morrerá dessa forma, mas subitamente ela está bem novamente e olha para a bruxa. Zero explica que essa é a regra básica. A consciência de alguém pode morrer e ser destruída, e as dores sentidas a cada morte são reais, consumindo energia e resistência. E quando essa sensação ultrapassa o limite de suportabilidade, a pessoa terá um sono eterno. Zero comenta que uma pessoa normal pode aguentar no máximo de 3 a 4 mortes, mas ela já viu indivíduos obstinados que resistiram 7 ou 8 vezes, ou até mais. Ela destaca que mesmo que Garcia esteja se saindo bem, entenderá se ela desistir, já que as mortes contínuas são uma tormenta insuportável, até mesmo para alguém como ela, e de forma alguma escolher fugir disso seria covardia, especialmente nessas circunstâncias, onde o desfecho já está definido. Garcia considera que Zero está usando apenas um vestido, então não tinha como esconder uma arma tão grande. Então, conclui que Zero deve estar criando a arma do nada. A espada de Zero atinge algo. Ao pular para trás, vemos que Garcia cria um escudo, questionando se o final já está decidido. Em seguida, ela aparece com um arco nas mãos e pergunta se Zero disse que esse mundo pertencia a ela. Zero expressa surpresa, notando que pessoas comuns seriam engolidas por tudo isso, sem nem pensar em usar sua consciência para contra-atacar, e também elogia Garcia como a rainha das águas claras, que causa dores de cabeça para o arcebispo Mine. Garcia agradece a Zero por ter explicado tanto sobre o mundo da consciência, e pergunta quantos buracos ela deve abrir. Zero responde que ela pode abrir quantos quiser. Quando Garcia se prepara para atacar Zero, a bruxa rapidamente inverte as posições, decapitando Garcia. A princesa fica perplexa com a velocidade do movimento. Zero comenta que se Garcia não consegue compreender a essência da consciência, como ela teria uma batalha de verdade. Garcia se demonstra confusa sobre como Zero se livrou do ataque. A bruxa pensa sobre todas as pessoas que devorou e que existe um tipo de bruxa especialmente forte, com poder infinito. E essas bruxas extraordinárias são frágeis e não são afetadas pela pedra de retaliação. Mas Garcia não tinha conhecimento disso, e a igreja as denominou extraordinárias. Portanto, não haveria como Garcia derrotá-la usando métodos convencionais. Zero anuncia que é sua vez. A batalha continua, com Garcia usando o escudo para se defender, mas mesmo assim é atingida. Então ela lança um líquido negro e arremessa uma pedra em chamas para queimar Zero. Em resposta, Zero avança. Depois desvia caindo em um campo de flores e acaba sendo explodida. Garcia parece extremamente cansada e Zero elogia sua resistência e expressa surpresa por quanto tempo Garcia conseguiu aguentar. Então ela revela que mesmo sendo capaz de usar a consciência para alterar o ambiente deste mundo, o consumo de energia é muito maior se tentar criar algo do nada, semelhante à ressurreição. Portanto, o corpo de Garcia deve estar fraco e exausto, e talvez fosse melhor ela entrar no sono eterno, após a próxima morte. Garcia considera isso melhor do que esperar pela morte, lembrando Zero do grito que ela deu quando estava sendo queimada, e pergunta quantas vezes Zero já morreu. Ela também especula que a bruxa não conseguiria durar muito mais tempo. Zero explica que a igreja fez muitos preparativos desde que ela se tornou pura, e foram transmitidas técnicas de combate, e até mesmo o exército da punição foi utilizado para ajudá-la a aprimorar suas habilidades. Além disso, ela devorou uma bruxa extraordinária, cujos poderes a assustaram, e naquela ocasião
quase foi derrotada, mas acabou vencendo, usando uma arma demoníaca, e obteve tudo. Mas como a natureza de suas magias é diferente, ela não pode se transformar em uma verdadeira extraordinária, nem usar os poderes das bruxas que devorou. No entanto, no mundo da consciência, isso não é um problema. Portanto, não há muitas pessoas que representem uma ameaça para ela. Além disso, confessa ter perdido a conta de quantas pessoas devorou nos últimos 200 anos e considera que experimentou pessoalmente todas as formas de dor, prazer, tristeza e felicidades deste mundo, incluindo a morte. Garcia pergunta o que Zero quis dizer com isso. Zero explica que a diferença entre elas está na força incrível de sua consciência, adquirido através da absorção de tantas almas. Comparando esse número com a quantidade de mortes, ela acredita ter morrido pelo menos 100 vezes. Garcia afirma que descobrirá isso por ela mesma e pensa que precisa de uma arma ainda mais poderosa. Zero esclarece que a batalha não é uma competição de imaginação, já que não é possível se tornar um mestre da espada ou da lança do dia para a noite, tampouco invocar armas divinas que supostamente pode destruir o mundo, conforme antigas lendas, e apenas o que se viveu determina o resultado da batalha. Garcia menciona um plano de encher o jardim de pó de neve, para não deixar Zero escapar, e mesmo que morra, arrastaria ela consigo. Zero questiona se isso faz sentido, mesmo que o resultado seja inútil, e agora iria mostrar o poder verdadeiro da igreja. Então Zero invoca a arma da igreja, atirando várias lanças contra Garcia. Ao final, ela declara que uma consciência forte pode apenas atrasar a derrota, mas não pode mudar o resultado, e que Garcia já resistiu o suficiente, então deveria descansar em paz. Zero suspira aliviada, e Isabela pergunta se ela terminou, e questiona por que Zero não a derrotou instantaneamente. Além disso, não disse nada após retornar à sua forma original, e dessa vez pensou que ela falharia. Zero explica que encontrou coisas interessantes nas memórias de Garcia, que a fizeram suspirar. Isabela pergunta se existe algo que pode fazer Zero suspirar. Então a bruxa menciona o pó de neve dos alquimistas, cujos ingredientes são simples e podem ser encontrados em qualquer oficina. Isabela considera isso o suficiente e sugere que voltem, pois a batalha aqui deve continuar pelo menos 3 ou 4 dias. Mas sem líderes ou bruxas, o que resta não pode ameaçar o exército da punição. Zero sugere que partam, mas Isabelle pede para esperar, percebendo que Zero não é a mesma de antes e sente algo diferente no brilho de seus olhos vermelhos. Então Isabela diz que não é nada e sugere que continuem. Logo após, ela pensa que talvez esteja imaginando coisas. E assim acabamos a parte 36. Quem puder, deixa o like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.